E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes com uma pergunta polêmica. Existe doutrinação no Brasil? Gente, esse assunto da doutrinação tá dando muito pano pra manga, então vamos fazer um vídeo sobre ele, né? Sobre doutrinação, a gente vai ter que ver três coisas, né? O que é doutrinação? Como é possível a doutrinação? E três, quais são os critérios para afirmar que então existe doutrinação? Gente, doutrina é um sistema de dogmas, ou é um sistema de fatos. É um sistema de verdades ou crenças que servem para a gente entender a realidade. Mas falando de uma forma mais estrita, doutrina significa um sistema de dogmas. O que são dogmas? Dogmas são crenças que a gente toma como verdadeiras e que a gente não questiona. Aceitar um dogma significa aceitar uma verdade, mesmo que sem precisar olhar para os fatos. É considerar que uma crença é verdadeira e ponto final. Vou dar o exemplo de alguns dogmas que são mais comuns na religião, porque a religião tem como base a fé, né? Então, se Deus existe, que existe uma pessoa que é representante de Deus na Terra, que um livro é sagrado, nota que é uma revelação religiosa que me mostra que isso é verdadeiro. Então é o seguinte, agora, não é porque eu aprendo sobre uma doutrina que eu sou doutrinado. Eu posso aprender sobre esse sistema de crenças, ou um sistema de valores, ou sobre uma ideologia, sem me colocar como uma pessoa que aceita esse sistema de valores, essas crenças, essa ideologia. Eu posso aprender isso de uma forma crítica, sabendo que algumas pessoas pensam assim, ou que é possível pensar assim, mas os problemas dessa posição são tais, tais e tais. O fato é que, se eu tiver a visão de que não é necessário aceitar esse dogma, eu não estou sendo doutrinado. A doutrinação vai acontecer quando eu não tiver acesso à possibilidade da crítica. Doutrinação é quando eu aprendo aquilo ali e eu não consigo questionar que seja verdadeiro, que eu seja impossibilitado ou cego para fatos fora dos dogmas. Uma questão importante é assim, ensinar ciência é doutrinar? Isso é importante, porque quando eu ensino a ciência, eu digo assim, olha, não pode falar o contrário do que diz a ciência. E alguém diz, não, isso aqui é uma doutrinação, porque eu quero ter o direito a ter a minha opinião. Lembra aquele vídeo sobre o direito à própria opinião? Pois é, aqui entra uma coisa importante. Eu não tenho o direito de dizer para as pessoas que o falso é verdadeiro. Tipo assim, eu não posso simplesmente aceitar uma falsidade e dizer que isso é verdade para mim e querer que os outros engulam que essa verdade para mim, que é falsa, está no mesmo nível da verdade para todos, que é a verdade verdadeira. Então, se a ciência me mostra que a Terra é redonda, e isso se sabe desde a antiguidade grega, e alguém diz que não, que a Terra é plana, eu mostrar que a Terra é redonda e mostrar que a ciência me mostra que a Terra é redonda não é ensinar um dogma, é justamente ensinar como é que eu vou aos fatos, é justamente ensinar como é que eu busco evidências para sustentar a minha crença. Nota que doutrinar significa, na verdade, eu não chegar até os fatos ou encontrar evidências. Eu aceitar que é assim e não conseguir criticar. Então ensinar ciência não pode ser doutrinar. E eu aceitar um fato científico como científico é diferente de eu aceitar esse fato como se fosse um dogma. Então quando eu ensino ciência eu tenho que ensinar também como é que poderia ser contestado, ou que tipos de experimentos deveriam ser feitos, ou que dados poderiam contestar isso. Alguém doutrinado toma os fatos e as crenças no mesmo nível do dogma. Então, não consegue entender a diferença entre fato e crença. Então, alguém doutrinado acha que simplesmente se alguém não concorda com ele é porque tem uma outra crença. E está querendo impor a crença para ele mesmo, eu tenho o direito de ter minha crença. Não, então como é que eu combato a doutrinação? Ensinando a ciência e as evidências. Então, como é possível a doutrinação? A doutrinação é possível eliminando o acesso a informações ou a possibilidade de eu criticar aquilo que é estabelecido. Então, está relacionado ao impedimento ao acesso à informação, não está sujeito à contestação àquilo que é passado, a uma postura não científica, então de não buscar metodologias e confiar nas metodologias para chegar nos fatos. E daí vem a questão sobre se é possível a doutrinação no século XXI, porque a gente não vive numa sociedade fechada. A nossa sociedade é muito aberta, justamente com a massificação do acesso à informação pela internet. Eu tenho um acesso ilimitado
troca ilimitada de informação com as pessoas, instantaneamente, praticamente sem custo. Então é difícil dizer se hoje em dia seria possível. Na verdade, é difícil afirmar que seja possível a doutrinação, porque eu não consigo fazer com que a pessoa fique fechada naquele mundinho de crenças. Por mais que eu tente doutrinar, a pessoa ela tem acesso ao contraponto. Então é difícil pensar que hoje em dia as pessoas elas consigam ter sucesso na doutrinação se quiserem doutrinar. E daí vem aqui uma parte importante que é a seguinte, ó. A gente já viu sobre o que é doutrinar, como é possível a doutrinação, e agora a gente tem que pensar quais são os critérios para avaliar se existe ou não doutrinação dentro de uma sociedade. Uma sociedade doutrinada é aquela sem capacidade crítica, que simplesmente então concorda com certas crenças e ponto final. É uma sociedade com uniformidade de opiniões. Por que uniformidade? Porque justamente se eu estou doutrinando, todos têm a mesma opinião. Então, Santa Inquisição, caça às bruxas. Eu faço uma doutrinação, persigo quem está contrário e faço uma uniformização do que as pessoas pensam. Eu tenho também o exemplo das ditaduras com os órgãos de controle e informação. Eu faço com que não seja passada informação contrária ao regime. Eu te falei num outro vídeo, senão eu vou falar agora, tem o DOPS na ditadura de 64 a 85, eu tenho o DIP na ditadura de Vargas, né? Então, controle da informação na tentativa de doutrinar, fazer com que as pessoas não entendam que podem ser contrárias. Sempre vai ter suas limitações e vai ter a sua oposição aos regimes, né? Mas nota como já está um contexto de século XX, começa a ficar mais difícil, né? Porque a doutrinação é uma coisa de mais tempo atrás. E eu tenho toda a invenção da propaganda lá na Segunda Guerra Mundial, que é também apropriada pelos regimes socialistas, é utilizado por Vargas e babá, que é uma tentativa então de fazer com que as pessoas elas aprendam uma verdade do Estado, né? Uma verdade oficial, e não consigam contestar a verdade oficial. Mas então, numa sociedade eu tenho doutrinada, sem capacidade crítica, uniformidade de opiniões, também eu vou ter uma dificuldade em distinguir o que é dogma e o que é ciência. Então eu coloco a ciência e o dogma no mesmo nível e eu demonizo a crença contrária. Quer dizer, parece que simplesmente é alguém muito chato quem não quer acreditar no que eu quero. Quando eu falo em evidências, eu já estou irritando a outra pessoa, porque não é evidência, é uma questão de dogma. Então, numa sociedade doutrinada, a ciência não é critério, os dados não são critérios, os dogmas e o meu grupo é critério. Eu tenho, então, o censura e o controle da informação, que é uma coisa que eu já tinha dito. Aonde que pode existir doutrinação? Doutrinação pode acontecer em locais religiosos, se é demonizada dogmas contrários. Pode acontecer na família, se o critério da verdade for somente a autoridade dos pais. Olha que interessante. Se eu tenho pais e eu tenho uma autoridade deles que eles não ensinam a contestar as regras do jogo, não ensinam a ter autonomia, eu posso doutrinar dentro da minha casa. É óbvio, né? Censuro a opinião dos meus filhos, qualquer informação contrária, e meus filhos têm exatamente a mesma opinião que eu. Doutrinação pode ter também na escola, quando não é ensinada a ciência como critério, quando não é ensinado que eu devo ir aos livros, aos fatos e a pesquisas para descobrir o que é verdadeiro. Então, uma escola que não ensina as coisas como ciência, ela vai poder doutrinar. Ela não precisa dizer por quê, ela simplesmente diz que. Bom, e uma sociedade doutrinada, então, vai ser aquela que vai ter a doutrinação na família, que vai ser a mesma na escola e que vai acabar tendo um tom religioso, né? De simplesmente verdades que chegam até nós, a gente tem que ensinar sim e perseguir quem pensa diferente, efetivamente perseguir, controlar a informação. Então, existe doutrinação no Brasil? Eu vou deixar essas 3 perguntas aqui. O trânsito de informações é censurado no Brasil? O debate dentro da sociedade brasileira é dado em torno de dogmas ou em torno de ciência? As opiniões do país são uniformes? Todo mundo pensa da mesma forma ou as pessoas pensam diferentes umas das outras? E daí eu não vou responder essas perguntas. Eu vou deixar que você, como um adulto, pense na sociedade que vive e possa pensar sobre como é que a informação, a uniformidade de opiniões e se as pessoas acreditam na ciência. A gente vai chegar num sistema de crenças brasileiro e a gente vai ter que pensar se na verdade se isso aí é fruto de uma doutrinação e quais são os caminhos que a gente deve seguir para a evolução da nossa família ou da nossa educação. Mas eu já posso, dizer uma coisa que é clara. É óbvio que a censura e o não respeito à ciência não podem nos levar a combater a doutrinação. Vamos pensar sobre isso, tá, gente? Nossa doutrinação no Brasil não podemos deixar acontecer. Um forte abraço e vamos conversar como adulto.